Todos os nossos traumas, os traumas que vão gerar bloqueios de comunicação, eles basicamente são gerados lá na infância. Por quê? Porque eles vão estar conectados, na maioria das vezes, nas nossas imagens. Então eu falo assim, eu sempre fui uma criança muito feliz, muito comunicativa, muito, assim, leve. Até uma certa fase. Eu lembro que quando chegou aquela fase da pré-adolescência, assim, eu comecei a sentir muito os que hoje a gente chama de bullying. E eu nunca vou me esquecer, eu tinha uma amiga que a gente às vezes saía junto e ela era muito bonita, assim, sabe? Ela tinha uma estrutura corporal, ela era mais encorpada. E eu sempre fui muito minhonzinha, muito magrinha. Eu ia no baile com a família dela. E aí a gente tava esperando ela se arrumar e a mãe dela virou pra mim e olhou assim, eu não sei nem por que você vai. Você não tem nada pra oferecer, ninguém vai te tirar pra dançar. Porque você não tem peito, não tem bunda, você não é bonita, você não tem nada. Quem vai olhar pra você? Essa frase marcou muito. Essa parte toda terapêutica que eu cuido disso, de entender que é muito mais só, é coisa séria. Cada um vai ter seu biotipo corporal. Igual a Cleidir, ela já tem uma tendência magrinha. Então, o perfil magrinho, ele conta uma história. E em período de dor, uma tendência é ficar mais magrinho, porque perde o apetite. Que pode ter, cada caso é um caso. Mas eu tô só ampliando aqui pra vocês como não é uma coisa só e é sério, né, Cleidir? Mas olha, aqui é que realmente, olha a relação que ela fez com a comida, já tinha uma questão voltada ao corpo dela, tinha essa questão também de estresse, porque eram as duas, não é só a alimentação isolada e a vida tá seguindo, é você tá pressionada, assim como tem pessoas que comem mais, outras deixam de comer, e cada um vai ter seu jeito de funcionar, isso é sério, é importante ser visto individualmente. E o interessante é porque, assim, não me classificavam em patologias normais, ou seja, bulimia, tal e tal, porque eu não provocava. Eu simplesmente perdi a vontade de comer. Perdeu o apetite. E eu não tinha menos energia por isso, porque eu sempre fui ativa. Então, assim, eu não deixava de praticar esportes, eu não deixava de correr, eu não deixava de fazer as minhas coisas. Eu tava a mil com faculdade, com trabalho, eu só não comia. E eu não sentia falta. Então, assim, essa coisa que as pessoas olham pra mim e falam, ai, tô com fome. Às vezes, até hoje, eu como porque eu sou regrada, eu sei que eu tenho que me alimentar, mas eu não tenho essa coisa das pessoas falarem assim, ai, tô com fome. Às vezes eu fico pensando, o que é sentir fome? Porque eu não tenho essa sensação corporal. E aí, nesse processo todo, foi passando, até aí era só essa fase. Com o decorrer das experiências que foi acumulando, né? Porque aí, assim, você já não se vê direito. Eu comecei a perceber que eu precisava sair, eu não conseguia me vestir. Eu ia comprar roupa, por exemplo, tinha uma outra menina que dividia apartamento comigo na fase, eu só escolhia roupa MG. E ela ficava olhando, tipo, Clay, eu visto M. Como é que você vai pegar MG? Nunca vai te servir. E aí, óbvio, eu levava aquilo pra casa, vestia, ficava tudo horrível. E aí foi potencializando até Mas você pegava mesmo assim? Não comprava quase nada, porque nada eu gostava. E às vezes, quando eu comprava sempre um número maior. Eu tava sempre com os panos soltos, com umas roupas largas. Escondendo. E aí, quando alguém me elogiava, aquilo entrava no meu inconsciente não como um elogio, como um deboche, como um sentimento ruim. E aí, o pico, assim, daquela fase foi... Ia ter um show... E aí, assim, antes já acontecia, mas era mais leve. Tipo, eu olhava, eu ficava pronta, olhava no espelho, eu me sentia feia, horrível, mas acabava até indo. E eu lembro que eu fui nesse show e naquele dia eu tinha colocado um mega no cabelo, tava com o cabelo bem bonito, na época eu tinha cabelo comprido, assim, longo. Coloquei uma roupa bem bonita, uma blusinha de paetê. Realmente, assim, hoje olhando, eu tava com uma roupa muito bonita, com uma saia e tal. Que valorizava o teu o seu biotipo. E aí eu cheguei, nós tava com uma mesa bem na frente do palco, era um show que ia ser lotado. E aí a gente tinha um grupo de amigos, assim, muito amigos. E eu lembro que eu cheguei e um amigo meu me olhou assim, e ele começou a me elogiar, ele falou, como você tá bonita. Só que toda vez que ele falava alguma coisa que ele me elogiava, era como se ele estivesse me xingando. Ou entrava em mim como aquilo tivesse sido assim... horrível. E eu comecei a ouvir aquilo, eu parei, eu travei. Literalmente, eu travei. Eu comecei a chorar, eu tive uma crise de pânico no meio do show, antes de começar. A ponto, assim, do segurança, que era meu amigo, me botar em cima do ombro pra me tirar daquela muvuca de gente, de me levarem pra casa, me colocarem debaixo do chuveiro, porque eu tava em pânico, eu não conseguia. Eu chorava, eu não conseguia respirar. E aí, no outro dia, eu só liguei pra uma amiga minha, que era minha colega, que era minha psicóloga. E nesse processo todo, eu não conseguia destravar o bloqueio. Pra você ter uma ideia, assim, ela pedia pra eu trazer imagens, né, pra ver se eu conseguia conectar com a imagem do corpo que eu achava que eu tinha o biotipo. Era uma distorção absurda. Se ela me pedia pra eu desenhar o meu corpo, eu fazia um retângulo assim, ó, quadrado, enorme.
E eu lembro que teve um dia que ela fez uma sessão que me marcou demais, que eu acho que foi onde ela tentou impactar comigo. Tinha a sala da físio, um espelho grande de fisioterapia. Ela pegou esses canetões que a gente faz para escrever em quadro branco. Ela pegou um preto, ela me fez ficar de costa pro espelho. E ela passava aquele canetão para eu sentir o contorno do meu corpo, para desenhar. Mas ela sentia para eu sentir de verdade, para eu sentir dor quando passasse o canetão, para eu ver que aquilo era... E ela me virou. Quando ela me virou de frente, que eu vi a silhueta do meu corpo de frente pro espelho, eu caí no chão numa crise de pânico, eu chorei. Eu não conseguia reconhecer aquilo como a minha imagem verdadeira. E isso é muito sério e muito profundo, né, Cleidir? E foi assim, terrível. Por quê? Porque eu não conseguia realmente ver quem eu era, eu não conseguia entender o meu corpo, eu não conseguia me ver naquela imagem. Então foi um processo de muitos anos, assim, eu não conseguia me reconhecer. Então você imagina se eu fazia foto, se eu fazia maquiagem, eu não fazia nada, até porque, assim, na época eu não tinha tanto hábito de maquiar, minha mãe nem deixava, nem tinha o costume. Eu nunca consegui me reconhecer e ter autoestima pra isso. Quando eu passei por esse processo, que eu realmente, assim, me empoderei, consegui entender que isso era um trauma, que isso foram vários sinais, e naquela época nem meus pais perceberam, porque eu sempre fui muito calada por causa disso. Em casa eu era falante, mas eu não contava as dores. Eu não contava o que eu sentia. Eu acabava chorando. E aí isso foi reverberando na fase adulta, foi onde explodiu para as crises de pânico. Que daí você segurou, fez uma contenção e chegou uma... Não deu pra segurar mais. Não, porque daí eu reverberei no quê? Crise de pânico, crise de ansiedade, bloqueio. Então, assim, foi algo que explodiu demais com relação à minha autoestima, sabe? E aí, claro, reverberou nos relacionamentos da fase, da época, tudo. E hoje, olhando pra trás, eu faço uma conexão muito grande. E por que eu consigo trazer pra o que eu faço hoje a explicação provavelmente dessa cura? Não que eu trate, mas que eu explique por que isso foi tão forte. Mas você entende a raiz, né? Sim, eu tenho noção da raiz. Faz totalmente diferença. E olha que interessante, quando eu fiz o feedback, até depois que a gente conversou falando sobre isso, eu nunca tinha feito foto. Eu nunca consegui fazer um book fotográfico. Eu odiava foto, odiava. E aí quando eu voltei, depois do que a gente conversou, que a gente falou todo sobre esse processo da psicofotografia, que você me explicou tudo, eu voltei para fazer uma análise lá atrás. Tudo começou porque eu comecei a pegar a opinião dos outros que vinha através do quê? Da voz, através da fala do outro. E eu comecei a ouvir, e quando eu ouvi aquilo, eu repeti para mim mentalmente com a minha voz, porque quando a gente faz o pensamento, a gente repete, é a minha voz que eu tô reverberando. Eu fiquei repetindo a tua opinião, a opinião dos outros, com a minha voz como verdade. Quando eu repeti isso como verdade, o meu cérebro gravou. Você internalizou como verdade. Porque aí era a minha voz dando um comando pro meu cérebro do que aquilo era verdade. E quanto mais traumas vinha, quanto mais situações, mais eu repetia. Viu? Tava certo. E sem outros alimentos positivos, né? Nada. Então, assim, você foi alimentando o tóxico. E aí, realmente, repetindo com a minha voz pra dentro do meu cérebro, e eu realmente criei essa imagem de que eu realmente era horrível e que eu tinha um corpo horrível e que ninguém nunca ia gostar de nada de mim, nem de mim por nada. Então, assim, foi criada uma autoimagem de distorção absurda. Tudo criado por quê? Porque eu ouvi o que o outro achava de mim, repeti mentalmente com a minha voz, e a minha voz tem um poder. Por isso que eu sempre falo que a nossa voz, ela começa no nosso poder pessoal. É o que você escuta do outro e você toma de verdade. Quando você toma o que o outro fala de verdade, se for positivo, incrível, o céu é o limite, a gente voa. Mas se você faz isso que eu fiz, você vai gerando essa distorção de imagem física. E você vê, Cleidir, por isso que eu falo assim, gente, tô dando... Vocês não tem nem como interromper essa mulher, né? Assim, deixar a linha de raciocínio dela inteira. Mas o que eu quero agregar aqui? Por isso que eu falo que vaidade, às vezes a pessoa fala assim, você vê a pessoa muito bonita e ela fala assim, mas eu não me acho, mas eu tô aqui. Pode ser visto como um excesso de vaidade. Por isso que eu falo, não é frescura, tá? Isso já vem. Qual é a base disso, na verdade, Cleidir? Porque, na verdade, você reteu dentro da sua história, do teu perfil, como ela lidou com isso. Isso tem a ver com o jeito dela, da história dela. A gente tá colocando algumas peças, mas trazendo aqui para como eu trato isso através da psicofotografia e do direto ao ponto,
tem já uma base que de alguma forma ela tá comprometida, ela internalizou um jeitão de funcionar na vida, ela tá falando que ela deu voz, ela repetiu com a voz dela o que outros falaram, mas só de alguma forma isso só ficou, além pelo teu perfil, pelo seu jeito de funcionar e porque também por uma base que você tinha. Então você foi segurando tudo sozinha. Isso, gente, é muito... Tem várias coisas que interferem aí. Então, o jeito da pessoa de que ela entendeu que ela tem que funcionar na vida, às vezes uma base fragilizada, entender que não pode levar problema para a família, às vezes aquela própria família não sentir segura. Isso aqui a gente não tá falando para acusar pai e mãe, veja bem, e nem cuidadores, mas é para entender cenário. E o quão sério é, porque... E daí muitas vezes isso é lido como frescura, pode levar a transtorno, sim, como sou especialista nisso, anorexia, bulimia, obesidade, e às vezes até essa questão que acontece da pessoa se ver maior, comprar roupas maiores para se esconder, por não aceitar e não ter essa visão clara mesmo, porque acontece a distorção, gente, porque a pessoa não vê o óbvio emocionalmente, então isso gera um ponto cego nela na visão real. Olha o que você tá trazendo do espelho quando ela fez o teu contorno. E é real isso, e é um sofrimento muito grande, e que ele vem tanto na roupa quanto na alimentação, vem no corpo. Se a pessoa sofreu ali, e que olha a consequência que ela tá trazendo, relacionamentos, baixa estima, a autoestima baixa, vai comprometer o posicionamento. Se você tá distorcida, vai vir relacionamentos tóxicos, né? Vão vir relacionamentos tóxicos por falta de alinhamento aqui, de não entender. Então, olha quanta coisa superada, né, minha cara? E quando eu te conheci, que você falou e você me explicou sobre o que é a psicofotografia, eu fiquei, gente do céu, quanto tempo eu podia ter evitado. Claro que hoje eu entendo por que eu passei tudo isso pra, né, a gente sabe tudo que a gente precisa passar. Mas o quanto saber disso, entender sobre isso, a gente pode evitar sofrimento de uma vida inteira. Principalmente, eu falo, hoje com esse boom das redes sociais, do Instagram, as crianças, elas já vêm com aquela imagem que o que é perfeito é o que tá lá. Então, assim, eu vejo crianças no próprio consultório, com 5, 6 anos, que já falam pra mim assim, eu quero ser influenciadora, eu quero ter o corpo da fulana, eu quero ter o cabelo do não sei o quê. Então, já vai distorcendo a imagem, porque a criança já parou de olhar pra ela. Ela só olha pra tela. Então, a criança não olha mais pro espelho. E os pais reforçam isso, muitas vezes, sem saber que estão reforçando uma distorção, né? E olha que incrível. Por isso que eu falo assim, desde a primeira vez que eu te conheci, eu falei, meu Deus, a gente precisa colocar esse conteúdo no mundo. As pessoas têm que entender que existe um profissional. Porque, por incrível que pareça, sabe, Márcia? Até a gente já falou sobre isso. Mesmo eu estando nos bastidores de grandes influenciadoras, de grandes modelos, atrizes, cantoras, essa dor da distorção de imagem, ela é presente até hoje. Só que assim, quando você tá no palco, você vai disfarçar, você vai... Mas rodeia o mundo. Eu vejo assim, muita gente que eu falo hoje, a gente precisa te posicionar. Ai, mas eu não vou fazer foto. Não vou fazer foto. Meu Deus, eu não tenho coragem de fazer foto. Ou não gosta, ou se esconde, esconde o corpo, dá um jeito de se esconder. Quando eu peço, vamos gravar, vamos pegar o microfone. Meu Deus! E muitas vezes o problema não é o microfone. O medo do julgamento, ele vai estar lá basicamente voltado para o quê? Para tua imagem. E a pessoa tá fragilizada nela mesma, né, Cleidir? Porque se a pessoa, ela pode ter tudo nela. Então, a psicofotografia, que hoje vem através do direto ao ponto, entregando terapeuticamente. Por que direto ao ponto? Porque é sem rodeio, gente. Eu bato o olho, eu vou saber, olha, o sintoma é ali, dificuldade de aparecer na câmera ou a foto, mas na verdade a base é outra, né? O sintoma é esse, né? A base tá lá e não é frescura, é sério.